Neemias, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 9, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Verso de número 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, em outras tradições, as brechas, se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Verso de número 9. Porém nós, diga assim comigo, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. E você diga amém, toma o seu assento, só um minuto. Neemias recebe uma incumbência dada por Deus de reconstruir os muros de Jerusalém, não só os muros, digamos, a cidade, porque além dos muros havia as portas que haviam sido queimadas a fogo. E Deus trabalha no coração de Ananis, que era irmão de Neemias, que o comunicou lá no palácio de Susã. A Bíblia diz que Neemias estava na Pérsia. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei Atarjezes, que era filho do rei Assuero. E é interessante que Deus trabalha no coração de Neemias para sair da Pérsia, que ficava de Jerusalém, aproximadamente 3.000 quilômetros. E ele sai da Pérsia e ele vem para Jerusalém para ser o responsável, para reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe que às vezes eu fico pensando, e quando eu leio essa passagem bíblica, eu analiso o seguinte: tantos homens, tantas pessoas haviam em Samaria, em Jerusalém, em Judá, que poderia Deus usar para essas edificações. Tinha muitos homens naquela época em Samaria, tinha muitos homens em Jerusalém, mas Deus mexe com alguém lá fora do país, a
3.000 quilômetros de distância, lá na Pérsia, Deus o tira da sua zona de conforto e Deus traz esse homem para Jerusalém. Sabe o que eu entendo? Que quando Deus tem um projeto para realizar através de uma pessoa, seja onde ela estiver, Deus vai falar ao coração desta pessoa e ela vai executar aquilo que Deus quer que ela execute. Agora, o que eu acho interessante, e você percebe que as pessoas dificilmente aceitam a forma que você se transforma. Porque quando Neemias saiu ali de Judá, era um homem comum. Era mais um de Judá. Só que quando ele volta transformado. Ele volta uma outra pessoa. E é interessante que as pessoas têm dificuldade para aceitar a forma que Deus trabalha na sua vida, a forma que Deus te usa para fazer as coisas para Ele. Tem dificuldades para aceitar. E olha, sabe que o que mais nos machuca, escute bem isso, é porque tem gente que deveria estar apoiando o projeto, mas é contra. Que isso, pastor? É verdade. O que mais nos machuca é que tem pessoas que deveriam estar apoiando o projeto, mas é contra. Tem gente que deveria te amar, mas odeia. Tem gente que deveria querer ver o seu sucesso, mas quer te ver caído na sarjeta, quer te ver desviado, quer te ver perdendo a paz. Tem pessoas assim dentro das igrejas. Escute bem isso. Tem gente que era para torcer para você permanecer de pé e infelizmente quer ver você caído, e caído da graça, caído da presença de Deus. Quando eu leio essa passagem aqui, irmão, eu acho interessante. Neemias veio lá da Pérsia, e ele chegou para realizar a obra, mas de repente os opositores começaram a atrapalhar a obra e impedir as reconstruções que Deus havia falado quando Neemias orou, estando ainda lá no palácio de Suzã, a fortaleza. Ele orou lá. Você vê no capítulo 1, eu estava lendo hoje à tarde, como Deus falou com Neemias. E ele recebeu lá a direção de Deus para fazer essas edificações. E é interessante que quando Deus tem algo na sua vida, as pessoas têm dificuldade de entender. Mas, fique tranquilo. Deus deu graça para Neemias. Deus deu resiliência para Neemias. Deus deu coragem para Neemias. Sabe por quê? Porque quando Deus te chama para executar um negócio para Ele, Deus te capacita. Deus te dá autoridade, não autoridade qualquer, mas autoridade de vida, de palavra, autoridade para dar bom testemunho. Eu acho interessante aqui, Deus está dizendo para você, seja forte e corajoso, porque nem as lutas internas vai te parar. Sabe por quê? Porque você vai suportar tudo aquilo que o diabo arquitetar contra a sua vida. Você vai levantar com poder forte para vencer e derrubar as muralhas. Gente, isso aqui é extraordinário.
Quem diz que as amarguras vão te tirar da rota? Quem diz que as amarguras vão nos tirar do caminho? Não vai. Não vai. Sabe por quê? Aquele que te chamou, ele também te capacitou. Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, não pasmes. Deus está dizendo para você: não pare. Muito comprido será o teu caminho, muito comprido será a tua caminhada. Deus capacitou Neemias para fazer esta grande obra. Ah, pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou triste. Eu não estou cantando, sabe, pastor, porque eu estou triste. E quem diz que a fé é um sentimento? Quem diz para você que a vida cristã é um sentimento? Eu não preciso estar feliz ou triste para cantar. Eu canto triste mesmo. Eu não preciso estar feliz. Eu posso estar triste e louvar a Deus. Quem diz que para você contribuir na obra de Deus, precisa o pastor apresentar uma necessidade? Olha, vamos aí contribuir porque vamos fazer isso e aquilo. Quem diz para você? Quem diz para você que para você pregar a palavra, você tem que estar nos seus melhores dias, isento de problema, isento de tribulação? Nananina, não. É nos dias de tribulação. Tem um hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulação. Eu quero te dizer para você que Neemias, ele enfrentou tudo isso. Só que tem uma coisa: você precisa continuar. Mesmo chorando, você precisa continuar. Mesmo chorando, você precisa cantar. Mesmo chorando, você precisa pregar. Porque quando Deus chama, Deus capacita. E Deus dá para você autoridade para você vencer. Finalmente, irmãos, Neemias poderia bater agora então no peito, porque a Bíblia diz que em 52 dias ele reconstruiu todos os muros de Jerusalém. 52 dias. Com toda a oposição de Tobias, de Sambalate, de Gesem, tá? Eles ardendo em ira, porque Neemias chegou em Jerusalém. Por 3 dias ele sondou o terreno, viu como estava as portas de Jerusalém, todos os muros fendidos. 3 dias, ele não falou nada para ninguém do seu intento, mas aí, após 3 dias, mão à obra. E em 52 dias, diz a Bíblia, que Neemias e aqueles homens que aderiram a ele, a Bíblia diz que eles edificaram os muros de Jerusalém. Agora eu te pergunto, então agora Neemias poderia bater no peito e dizer: fui eu que construí. Foi eu que construí. Foi eu que ofertei. Foi eu que construí. Irmão, se não fosse eu, tem gente que diz: olha, a igreja não anda. Se não fosse eu, esse negócio aí não ia para frente. Ah, se não fosse a minha mão, se não fosse a minha ajuda, se não fosse a minha palavra, se não fosse a minha pregação, se não fosse a minha oração, olha, seria um fracasso. Eu quero te dizer que não depende de você.
Você é apenas instrumento. Depende de Deus. Ele é o dono da obra. Aleluia. Se a minha mão tiver, mas a mão de Deus não estiver na minha, dirigindo, direcionando, me dando graça, me dando autoridade, não adianta nada. Eu não consigo sair do lugar. Quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra é Deus. Irmão, se não fosse eu, Neemias podia dizer, os muros da cidade não teriam sido restaurados. Sabe que tem gente que é assim, tão orgulhoso, que se acontecer na igreja algum trabalho por intermédio dele, ele diz, ó, tá vendo? Fui eu, foi a minha mão, foi o meu talento. Foi Deus que me usou. E muitas vezes, se ele pudesse chegar para Deus e dizer, Senhor, sai do trono para me sentar, ele o faria. Deixa eu sentar no trono. Só que tem uma coisa, meu irmão, a glória não é minha, a glória é dele. A glória não é tua, a glória é dele. Aleluia, não é as tuas mãos, é a mão dele, é a mão dele. Agora, se tem uma coisa que você precisa aprender, que tudo que você fizer na igreja, você não está fazendo para os irmãos, você não está fazendo para a igreja, você não está fazendo para você mesmo. Tudo que você fizer na igreja, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Deus. E tem uma coisa, quando você faz para Deus, você faz entendendo o seguinte, eu não estou trabalhando para o pastor Adão, eu não estou trabalhando para o meu líder, eu não estou trabalhando para a minha pastora, eu não estou trabalhando para o meu dirigente de congregação, eu estou trabalhando para Deus. Eu gosto muito de uma palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Paulo é contundente quando ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. Sede o quê? Firmes. E constante. Não é fazer uns tempos e depois parar porque alguém te entristece. Alguém te entristeceu. É com luta ou sem luta. Você está fazendo. Sabe qual é o meu desejo agora? Se eu pudesse, eu estaria lá na cidade de Olímpia. E eu estaria ali, do lado de fora, como eu esperei vários dias, uma semana que eu fiquei lá, para ver a minha mãe apenas 10, 15 minutinhos. Entubada, sendo consumida pela enfermidade, o meu desejo é esse. Mas olha para cá, eu estou aqui. Isso dói, isso machuca, porque a chamada, guerreiro Lamartino, a chamada dói. Chamada dói. Só que tem uma coisa, é nesses momentos que muitas vezes te falta um ombro amigo, que às vezes pessoas que estão ao teu lado, nem uma mensagem pelo WhatsApp te manda, ou te pergunta, pastor, está precisando de oração? Está precisando de ajuda? Como é que está a mãezinha? É nesse momento, quando você sente que mais você precisa de ajuda, que mais você precisa de um verdadeiro companheiro para estar ao seu lado, para te dar uma palavra amiga, para dizer, ó, conte comigo, estou orando, estou preocupado. E às vezes, irmão, pessoas
até pessoas que você ajuda, até pessoas que, por obrigação ministerial, deveria até estar ali ao teu lado para te ajudar. Às vezes faz até um pouco mais de peso. Por isso que eu digo, a chamada dói. Não é fácil. Não é fácil. A minha mãe entrou naquele hospital. Os médicos já disseram, olha, dificilmente, pela medicina, sua mãe vai sair daqui. Já foi dito isso. Já faz 15 dias que praticamente que ela está entubada. Mas eu estou aqui. Porque eu tenho uma chamada. Chamada dói. Chamada, muitas vezes você é humilhado. A chamada, muitas vezes você é desprezado, até por alguém que você o ajudou. A chamada, muitas vezes, ela te tortura. As pessoas esquecem de você. No momento que você está mais vulnerável, no momento que mais você precisa de ajuda. Eu tomo por espelho. Eu estava orando a madrugada de ontem. E Deus me deu essa palavra como resposta. E Ele disse, meu filho, olha para Neemias. Ele estava bem. Ele estava lá no palácio de Suzã, a fortaleza. Mas eu o tirei de lá. Os seus irmãos não o aceitou. Fizeram oposição. Quem era? Tobias, Sambalate, Gesem. Era lá de Samaria. Estava entre os irmãos lá. Mas não fizeram nada para reconstruir os muros. Quando Neemias chegou, ao invés deles irmanar com ele e ajudá-lo, eles começaram a fazer oposição. Fique em pé. Muitas vezes, irmão, você recebe, nesse momento, mais ajuda de pessoas que estão lá fora, que nada tem a ver com o seu problema. Que nada tem a ver com o seu problema. Eu estava comprando material, e aí, sem mais, sem menos, eu soltei para alguém a respeito da minha mãe. Rapaz, mas essa pessoa, uma pessoa não crente, mas essa pessoa me cercou de palavras boas, que eu falei, mãe, eu não ouvi isso na casa do pai, eu não ouvi isso, alguém dizendo isso. Eu não ouvi alguém batendo no meu ombro, pastor, conte com a minha oração, estou orando todas as minhas orações pelo senhor, pela sua mãe. Eu sei que Deus pode levá-la. Isso também me conforta, porque é a vontade de Deus que permanece. Mas quantas vezes você espera um ombro amigo, alguém que verdadeiramente ama você, independentemente se você está agradando ela ou ele ou não, independentemente. E diz, olha pastor, conte comigo. Essa pessoa me segurou no depósito, quase 20 minutos, falando palavras como, não, mas olha, rapaz, eu passei por isso com a minha mãe, assim e tal, e contou tudo. E eu fiquei maravilhado, porque eu falei, muitas vezes, entre aqueles que nós comungamos a mesma fé, a mesma palavra, estamos professando que vamos para o mesmo céu. Não ouvi tantas palavras boas assim. É por isso que Jesus disse, fora dos termos de Israel, ele encontrou alguém que dizia, eu nunca achei tanta fé assim. Foi lá na mulher Ciro Fenícia, aquela mulher lá. Ô mulher, grande é a tua fé. E teve um homem também que Jesus falou, eu não encontrei tanta fé assim. Veja bem, irmão, Deus nos chamou. E eu não quero dizer que Deus apenas me chamou. Deus chamou você também. Mas você está exercendo o seu chamado. Está ajudando alguém. Está ajudando a carregar as pedras. Está ajudando o seu pastor a carregar o peso.
está ajudando a sua pastora, você que foi chamado por Deus. Porque tem pessoa recém-chegada na igreja e que às vezes eu fico maravilhado. Meu Deus, está ajudando a gente aí. Chegou agora. Está ajudando a gente. A gente fica maravilhado de ver a disposição, a coragem, o dinamismo, a destreza para ajudar. E você, que foi chamado por Deus, está ajudando a obra? Está ajudando a fazer a obra de Deus? Nós vamos orar. Vem cá.